sétimo andar proibido. Em uma estrada deserta, cercada por florestas espessas, ficava o Hotel Diamante Negro, uma construção imponente, com sua fachada de pedras escuras e janelas altas. Poucas pessoas sabiam de sua existência, e menos ainda sabiam sobre o que realmente acontecia ali. O hotel parecia normal à primeira vista, mas os moradores da pequena cidade de Monte Cerro, a cerca de 20 quilômetros dali, evitavam falar sobre o lugar. Era como se o próprio nome evocasse más lembranças, um suspiro de terror escondido entre sussurros. No entanto, para Carolina e sua família, o hotel parecia o refúgio perfeito. Eles estavam em uma longa viagem e, cansados da estrada, decidiram se hospedar por uma noite. Ao cruzarem os portões de ferro enferrujado e adentrarem o saguão vazio, foram recebidos por um homem idoso de aparência austera. Ele se apresentou como o Sr. Oliveira, o gerente do hotel. "Sejam bem-vindos", disse ele com um sorriso forçado. "Espero que encontrem o que procuram no Diamante Negro." Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha com a frase. O tom do gerente era estranhamente frio, mas ela ignorou, pensando que estava apenas cansada da viagem. A família, composta por Carolina, seu marido Renato e o filho pequeno, Lucas, foi direcionada ao quarto 305, no terceiro andar. O hotel era silencioso demais, e o corredor até o quarto parecia interminável. As paredes eram cobertas por papéis de parede desbotados e havia um cheiro levemente enjoativo de mofo e madeira velha. Carolina notou que não havia mais ninguém no hotel, ou pelo menos, não parecia haver outros hóspedes. Assim que entraram no quarto, Lucas começou a chorar sem motivo aparente. Renato tentou acalmá-lo enquanto Carolina desfez as malas. O quarto era simples, mas tinha algo perturbador em sua disposição. O espelho grande, de moldura antiga, refletia a luz da única lâmpada que piscava levemente. Lucas, ainda inquieto, correu para os braços de Carolina, apontando para o espelho. "Tem uma moça ali, mamãe", disse o garoto, com a voz tremendo. Carolina olhou para o espelho e não viu nada, exceto o reflexo distorcido do quarto mal iluminado. "Não tem ninguém, filho." "Está tudo bem", ela respondeu, tentando soar tranquilizadora, embora sentisse um desconforto crescente. A noite avançou, e uma tempestade começou a se formar do lado de fora. Os trovões reverberavam pelas paredes do hotel, e o som da chuva era quase ensurdecedor. Carolina, incapaz de dormir, levantou-se para tomar um pouco de água e olhou pela janela do quarto. As árvores balançavam violentamente com o vento, e relâmpagos cortavam o céu. Foi então que ela viu algo estranho. No prédio ao lado, aparentemente desocupado, uma luz oscilava no último andar, algo que não havia notado antes. Curiosa, decidiu investigar. Deixando Renato e Lucas dormindo, pegou uma lanterna e saiu silenciosamente do quarto. O corredor estava vazio e mal iluminado, e conforme ela avançava, o som de seus passos ecoava pela madeira do assoalho. Chegando ao saguão, notou que a recepção estava vazia. O Sr. Oliveira havia desaparecido. Ela encontrou um elevador antigo e enferrujado no canto do saguão, com um aviso de fora de serviço. Mesmo assim, as portas abriram com um render metálico. Algo dentro dela dizia para não entrar, mas a curiosidade venceu o medo. Ela apertou o botão para o último andar, o sexto, que não estava listado no mapa do hotel que havia visto. Enquanto o elevador subia lentamente, Carolina sentiu o ar ao seu redor ficar mais frio. O elevador parou com um solavanco no sexto andar, e as portas se abriram revelando um corredor escuro e silencioso. Diferente dos outros andares, este parecia abandonado há décadas. O chão estava coberto por uma fina camada de poeira, e o papel de parede estava rasgado, mostrando a alvenaria deteriorada por trás. Havia uma sensação palpável de opressão no ar, algo maligno. Carolina caminhou pelo corredor, ouvindo apenas o som abafado de seus passos e o distante rugir do trovão. Ao final do corredor, uma única porta permanecia aberta. De dentro, uma luz fraca tremulava, como a chama de uma vela. Quando se aproximou, viu que o quarto estava decorado de maneira completamente diferente dos outros que havia visto no hotel. Era antigo, como se o tempo tivesse parado ali. Móveis de madeira escura, um espelho dourado de grandes proporções e uma cama com dossel coberta por cortinas de veludo pesado. No centro do quarto, uma figura de costas para ela. Era uma mulher,
de vestido branco, parada diante do espelho. Seu rosto não era visível, mas seus cabelos longos e negros caíam sobre os ombros de maneira desordenada. A sensação de mal-estar cresceu dentro de Carolina. Ela tentou chamar a mulher. Olá? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. A mulher não se moveu. Carolina hesitou, mas, antes que pudesse decidir sair, a figura virou-se lentamente, revelando um rosto pálido, com olhos vazios e uma boca aberta em um sorriso distorcido e grotesco. Seu corpo começou a flutuar em direção a Carolina, que recuou, horrorizada, até esbarrar na parede. Antes que pudesse gritar, a porta se fechou sozinha com um estrondo. Carolina correu para a porta e tentou abrir, mas estava trancada. Olhou novamente para a figura, que agora se aproximava rapidamente, murmurando algo inaudível. Em um ato de desespero, Carolina conseguiu abrir a porta e correu pelo corredor, ouvindo passos atrás de si, cada vez mais rápidos e pesados. De alguma forma, ela conseguiu chegar ao elevador e apertou o botão freneticamente. O elevador não respondia. Olhando para trás, viu a figura da mulher parada no fim do corredor, imóvel, mas ainda observando. Quando as portas finalmente se abriram, Carolina entrou e apertou o botão para o térreo, seu coração disparado. Quando as portas se fecharam, ouviu o som de uma risada fraca e distante. A risada da mulher ecoava, mesmo quando o elevador desceu. Ao chegar ao saguão, Carolina correu de volta para o quarto, desesperada para pegar sua família e sair dali. No entanto, quando abriu a porta do quarto 305, algo estava errado. Renato e Lucas não estavam mais lá. As malas tinham sumido, e o quarto estava coberto por poeira. O espelho refletia uma sala vazia e antiga, como se ninguém tivesse se hospedado ali por muitos anos. Carolina correu de volta ao saguão, mas não havia ninguém, nem mesmo o senhor Oliveira. Ao sair do hotel, olhou para trás e viu que as luzes estavam todas apagadas. O diamante negro era apenas uma sombra na estrada escura. Sem saber como ou porquê, ela nunca mais encontrou sua família. O hotel, porém, permanecia em sua mente como um eco assombrado de uma noite que nunca deveria ter acontecido. E desde então, disse que aqueles que ousam ficar no hotel nunca saem da mesma maneira que entraram. Se é que saem.